Olá, sétimo ano. Então, vamos começar. Multiplicação com números inteiros, página 151, ok? Então, no nosso conteúdo anterior, a gente trabalhou adição e subtração. E vocês estão lembrados que a gente não colocou regra, né? A gente trabalhou com tenho e devo. Positivo eu tenho, negativo eu devo. Agora nós vamos entrar na multiplicação com números inteiros. Na multiplicação existe uma regrinha, tá bem? Que já antes de falar sobre essa regra, eu vou pedir a vocês, por favor, que tenham muita atenção para que não utilize essa regra lá na adição e subtração, tá bem? Porque senão não vai dar certo. Essa regra de sinais que eu vou explicar para você aqui, ela é utilizada tanto na multiplicação e você vai ver também que ela é utilizada na divisão. Ela serve apenas para multiplicação e para divisão. Adição e subtração, não, ok? É bem simples, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Então, a regra de sinais, ela diz o seguinte: se eu estiver multiplicando números que tenham sinais positivos ou negativos, ou seja, se a multiplicação, os números tiverem o mesmo sinal, tiverem sinais iguais, positivo vezes positivo ou negativo vezes negativo, o meu resultado, ou seja, o meu produto, vai ter um sinal positivo. Lembrando que eu não estou falando da multiplicação dos números, é óbvio que a gente vai ter que multiplicar os números. Eu estou colocando em questão só os sinais, tá bom? Então, a multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. Se nós tivermos a multiplicação de sinais diferentes, veja bem, mais vezes menos ou menos vezes mais, tá vendo? Os sinais são diferentes. Então, o resultado sempre vai ser negativo. Mais uma vez colocando para você. E isso só serve na multiplicação. E também você vai ver que serve na divisão. Adição e subtração, não, ok? Vamos continuar com tenho e devo. Então, aqui eu coloquei sinais iguais, resultado positivo, diferente, resultado negativo, e coloquei um exemplo aqui para a gente trabalhar, porque o conteúdo é simplesmente esse, ele é bem simples. E aí a gente vai trabalhar também algumas propriedadezinhas que estão aí no livro de vocês e a gente vai falar daqui a pouco. Então, veja bem, aqui eu tenho uma multiplicação de um número negativo por outro número negativo. Veja bem, eu coloquei entre parênteses aqui, por quê? Porque eu não posso ter um sinal colado no outro, tá vendo? Eu tenho que estar com eles separados por parênteses. Ah, professora, mas aqui, ó, não tinha que ter parênteses também no menos 4? Poderia ter, mas não seria obrigatório, ok? Se você quisesse, poderia até organizar dessa forma. Agora, obrigatório seria o parênteses no menos 3, para não confrontar com esse sinal de menos aqui, beleza? Então, a gente vai pensar na regra de sinais e depois vai multiplicar os números como vocês já estão acostumados. Então, menos vezes menos, sinais iguais, resultado positivo. Olha lá, sinais iguais, resultado positivo. E 4 vezes 3, 12. Então, assim segue, ok? Quando o número não tem sinal, o primeiro aqui na multiplicação, né? No caso, o primeiro fator, a gente sabe que o sinal dele é positivo. Vou colocar aqui só porque a gente está começando a trabalhar e aí você vai se acostumando. Então, mais vezes menos, sinais diferentes, resultado negativo. Já fiz o sinal. Agora eu vou pensar no número. 2 vezes 5 é igual a 10, ok? Aqui, ó, multiplicação de um negativo por um positivo. Então, menos vezes mais, sinais diferentes, tá vendo? Resultado negativo. 9 vezes 3, 27. Então, primeiro eu penso no resultado do sinal, no produto em relação ao sinal. Depois eu penso no produto em relação ao número, ok? Então, mais vezes mais, sinais iguais, resultado positivo. A mesma coisa aqui, tá? Eu poderia ter colocado parênteses, ok? Não tem problema nenhum. No início não tá tendo confronto de sinais, eu posso colocar ou não. Mais vezes mais e 7 vezes 2, 14, ok? Então, assim que funciona a multiplicação com números inteiros. Eu coloquei um outro exemplo aqui, o exemplo 2 para você, para a gente trabalhar quando eu tenho mais de um fator, ok? Mais de um fator. O que eu vou fazer? Aí entram as propriedades, né? Que a gente já estudou, as propriedades dos números naturais, que serve também para os números inteiros, tranquilamente. Veja bem, a propriedade comutativa. Eu posso multiplicar menos 2 vezes menos 3 ou menos 3 vezes menos 2. A ordem dos fatores não altera o produto, ok? A propriedade associativa, por exemplo, eu posso multiplicar o primeiro com o terceiro.
tranquilamente. Mas eu vou fazer na regra aqui, ó, o primeiro vezes o segundo, tá bom? Menos vezes menos, mais, sinais iguais, resultado positivo. 2 vezes 3, 6. Então, fiquei com mais 6 vezes, vou repetir aqui, ó, mais 5. Agora, eu tenho a multiplicação desses dois números. Então, primeiro fator mais 6 e segundo fator mais 5. Mais vezes mais, sinais iguais, resultado positivo. E 6 vezes 5, 30. Então, vai ficar mais 30 ou apenas o 30 sem sinal. Porque se eu não colocar sinal, você já entende que ele é positivo, ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu poderia começar menos 2 vezes menos 7, porque a associativa na multiplicação, ela fala isso. Você pode fazer o que você quiser. Eu prefiro fazer sempre na ordem para a gente não ir se perdendo. Primeiro com o segundo. Então, vamos lá. Menos vezes menos vai dar mais. Sinais iguais, resultado positivo. E 2 vezes 4, 8. Vou repetir o terceiro fator. Aí tem que botar o parênteses para não confrontar com esse sinal, tá bom? Agora aqui, ó. Se eu não me engano, esse que eu coloquei aqui, ele é até um exemplo que tá na página... Deixa eu ver aqui. Ele tá em que página? Não. Ele não tá em página nenhuma, não. Ele não tá em página nenhuma, não. Desculpa. Então, mais vezes menos, menos. E 8 vezes 7, 56. Ok? E aí tem que ter o sinal, porque é negativo. Aqui, olha, no exemplo 4. Mais 8 vezes menos 1 vezes mais 5. Primeiro com o segundo. Mais vezes menos, menos. E 8 vezes 1, 8. Menos 8 vezes mais 5. Então, aqui, ó, menos vezes mais vai dar menos e 8 vezes 5 vai dar 40. Então, menos 40 é o resultado aí da nossa operação, ok? Então, as propriedades que eu tô falando para vocês, elas estão na página 152. Propriedade comutativa da multiplicação é o que eu te falei, ó. Se você fizer menos 2 vezes menos 3 ou menos 3 vezes menos 2, vai dar no mesmo. A associativa, se você associar o primeiro fator com o último, por exemplo, o primeiro, você poderia fazer aqui, ó, menos 2 vezes mais 5, ok? Menos 2 vezes mais 5 daria menos 10. Menos 10 vezes menos 3 daria mais 30 do mesmo jeito. Então, a associativa, você pode associar os fatores de forma diferente. A outra propriedade é a propriedade de existência do elemento neutro. O elemento neutro é o que não vai fazer diferença nenhuma na multiplicação. Se eu tiver, por exemplo, ó, menos 2 vezes mais 1. O elemento neutro, menos 2 vezes mais 1, menos vezes menos. Desculpa, menos vezes mais, menos 2 vezes 1, 2. Ó, continuou menos 2, ó. Continuou menos 2, ok? Então, mais 1 é o elemento neutro da multiplicação. Beleza, queridos? O próximo aí é a propriedade distributiva. É aquela que distribui uma multiplicação, que a gente já aprendeu anteriormente. Se eu tiver num exemplo assim, ó, menos 2 vezes, ó, não tem sinal, eu sei que é vezes, menos 3 mais 4, ó. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar essa multiplicação e distribuir. Por isso que a gente chama de propriedade distributiva. Eu vou fazer menos 2, primeiro vezes menos 3, depois o menos 2 vezes mais 4. Ó. Menos 2 vezes menos 3. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou fazer menos 2 vezes mais 4. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 4, 8. Repare que aqui, ó, eu não tenho mais multiplicação. Eu fiquei com tenho e devo. Aquela regra lá de trás. Tenho 6, mas eu devo 8. Aí não entra mais com menos não, tá? Essa regra não, porque não tem multiplicação. Aí é a regra de tenho e devo. Eu tenho 6, mas eu devo 8. Então, no final das contas, eu vou continuar devendo 2. Porque o 6 que eu tenho, eu vou pagar a minha dívida, mas ainda vou ficar com uma dívida de 2, ok? Então, aqui, ó, agora eu começo com vocês, eu já vou aproveitar para fazer com vocês a divisão com números inteiros, que está na página 156. Por que eu vou fazer já com vocês? Porque a regra, ela é a mesma, ok? Ela é a mesma regrinha da multiplicação,
vai ser da divisão. Então eu vou aproveitar para fazer algumas atividades com vocês. Como eu já estou chegando em 10 minutos de vídeo, eu vou fazer num próximo vídeo para não sobrecarregar no YouTube, ok?